Olá, bom dia. Eu gostaria de iniciar essa fala agradecendo à comissão organizadora da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelo convite. Nós vamos iniciar hoje um ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade do I7UFAM. Esse grupo é liderado por mim, professora Nayana, e pelo professor Fabrício Valentim, e tem como pesquisadores a professora Eliane Batista, professora Inês Tereza Paiva, professor Paulo Assunção, professor Tiago Pereira e professor Elma Carneiro. E como estudantes que fazem parte do nosso grupo e que estão envolvidos nas nossas pesquisas, os alunos Adriele, Brenda, Franciele, Ingrid, Laís, Michael e Pamela. O grupo de pesquisa Educação, Formação e Ensino para a Diversidade, ele surge com o intuito de produzir conhecimentos voltados à realidade amazônica, em especial dos municípios do Médio Amazonas. Essa iniciativa dos docentes do I7UFAM, localizado no município de Itacoatiara, parte da experiência de 12 anos formando os professores para as áreas de Química, Biologia, Matemática e Física. Entretanto, embora se disponha de muitas informações empíricas sobre a educação oferecida nas escolas do município de Itacoatiara e adjacências, é preciso voltar-se para a realidade com a objetividade, coerência e metodologia características da pesquisa científica, de forma que se possa intervir nessa realidade de maneira mais assertiva e assim colaborar para a melhoria da qualidade da educação. Nessa perspectiva, a criação do grupo de pesquisa Educação, Formação e Ensino para a Diversidade, ele busca fortalecer as produções científicas da região norte, enaltecendo suas peculiaridades e qualificando seus pesquisadores. O nosso grupo de pesquisa, ele reúne 4 linhas de pesquisa. A primeira é a linha Formação Docente e Desenvolvimento Profissional, cujo objetivo é desenvolver pesquisas que tenham por objeto a ação de ensinar e educar e suas implicações na formação de professores e suas políticas, na produção de saberes e conhecimentos, nas práticas de memórias e histórias, no trabalho e na profissionalização docente. Outra linha de pesquisa do nosso grupo é a linha Educação, Meio Ambiente e Identidades Étnico-Culturais no Contexto Amazônico. O objetivo dessa linha de pesquisa é investigar as especificidades da região amazônica e as diferentes concepções de educação neste contexto. São focos de interesse dessa linha de pesquisa os fundamentos epistemológicos, concepções, abordagens, diretrizes e práticas voltados à educação escolar indígena, à educação no campo e à educação ribeirinha. A nossa terceira linha de pesquisa é a linha Ensino de Ciências e Matemática. O objetivo desta linha é a discussão e a produção científica local, quer em termos de ideário, quer de práticas pedagógicas em qualquer dos níveis de ensino, voltados ao ensino de ciências e matemática. E por fim, a nossa quarta linha de pesquisa é Fundamentos, Currículos e Programas em Educação. O objetivo dessa linha é desenvolver estudos e investigações sobre a cultura, o conhecimento, a formação humana e o debate da educação à luz de teorias que indagam as contradições da sociedade contemporânea. Atualmente, os pesquisadores do nosso grupo desenvolvem várias pesquisas e projetos, dos quais eu vou citar apenas alguns deles. O projeto Mentoria de Professores de Ciências, que tem como coordenadores eu, professora doutora Nayana Teles e o professor doutor Fabrício Valentim, que foi submetido e aprovado na chamada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e CNPq número 5 de 2019, Programa Ciência na Escola. O projeto Uma Agenda de Pesquisa para a EJA, análise da formação, metodologias e estratégias dos professores que atuam nessa modalidade no município de Itacoatiara, Amazonas, que foi aprovado no edital 03/2020 do PAINTER, que tem como coordenadora eu, professora doutora Nayana Teles, e um projeto aprovado no escopo deste mesmo edital da FAPEAM, intitulado Uma Agenda de Pesquisa para a EJA, análise de conteúdo de livros didáticos para a alfabetização de jovens e adultos em Itacoatiara, que é coordenado pelo professor doutor Fabrício Valentim. E por fim, completando essa agenda de pesquisa para a EJA, nós temos um projeto
aprovado pelo professor Tiago, intitulado Trajetórias de Vida e de Escolarização dos Jovens e Adultos que Frequentam a EJA. Então agora nós vamos dar início à palestra. E eu escolhi como tema Pesquisa em Educação, a importância da busca do rigor, da qualidade e das evidências. Ao longo do meu trajeto, enquanto pesquisadora na área de educação, mais especificamente na linha de pesquisa Formação e Desenvolvimento Profissional Docente, eu me deparei em inúmeros momentos com a necessidade de fazer a revisão de pesquisas correlatas, que é a revisão do conhecimento produzido sobre determinado tema até o momento. Ao longo desse percurso e da leitura de muitas dissertações, teses e pesquisas em outros âmbitos, eu comecei a me deparar com a necessidade da gente começar a falar em rigor e qualidade na educação. Então eu vou começar essa fala com uma pergunta: por que falar em rigor e qualidade? Ao longo da nossa trajetória enquanto pesquisadores, nós nos deparamos em inúmeras situações, em inúmeros momentos, com a necessidade de fazer a revisão de pesquisas correlatas. O que é a revisão de pesquisas correlatas? A revisão de pesquisas correlatas, ela é aquele momento na qual o pesquisador ele se dedica a buscar compreender e conhecer o que foi produzido até aquele momento de conhecimentos sobre o objeto de estudo que eles vai se dedicar a pesquisar. Nessa imersão nas pesquisas correlatas, em teses, dissertações e outras pesquisas produzidas, a gente começa a se perguntar o que seria uma boa pesquisa em educação. Como definir uma boa pesquisa em educação? E afinal, será que tudo é pesquisa em educação? Nesse processo e também participando de bancas de trabalho de conclusão de curso, nós ouvimos muito comumente que os alunos dizem estar realizando uma pesquisa em ensino. Mas muitas vezes, essa pesquisa em ensino, que os alunos às vezes optam por julgar que é mais fácil fazer pesquisa em ensino do que fazer pesquisa em outras áreas, ela é carregada de muitas imprecisões, tanto teóricas como metodológicas. São pesquisas que muitas vezes a gente não consegue definir, na verdade, como pesquisas científicas. São estudos de outra natureza, mas não pesquisas. Então, esses questionamentos, eles fazem com que a gente, enquanto pesquisador, comece a se perguntar: o que é uma boa pesquisa em educação? Em determinados momentos da produção de conhecimento, todas as áreas, todos os campos de pesquisa, eles precisam parar para rever e analisar criticamente o que vem sendo produzido e buscar caminhos para o seu aprimoramento. Essa tarefa não é uma tarefa simples, nem tampouco uma tarefa individual. Ela precisa ser um compromisso coletivo a ser promovido nas universidades, nas agências de fomento, nas revistas científicas, em canais como este, na internet, para que a gente comece então a separar o joio do trigo e assim aprimorar a pesquisa que a gente desenvolve na nossa área de conhecimento. Ao se falar em rigor e qualidade, Zeichner, ele faz uma pontuação que eu acho muito importante, que é a necessidade das diferentes áreas, dos diferentes campos de conhecimento, eles terem uma agenda de pesquisa. Então, a gente precisa conhecer o que a gente já tem produzido enquanto conhecimento, para que a gente, então, avance a partir daí. Então, agora há pouco, eu falei de um projeto de pesquisa, na verdade, 3 projetos de pesquisa, integrando 3 pesquisadores, sou eu, o professor Fabrício e o professor Tiago, sobre a EJA. Então, a gente vai reunir informações em 3 dimensões, 3 eixos diferentes, para que a gente consiga compreender como a EJA vem se desenvolvendo no município de Itacoatiara, para que a partir desta análise a gente consiga promover intervenções mais acertadas dentro dessa realidade. Não existe uma fórmula que a gente possa usar para classificar uma boa pesquisa de uma pesquisa com menos rigor e menos qualidade.
Eu acredito na importância da avaliação e do escrutínio pelos pares. Por isso é tão importante para os mestrandos, para os doutorandos ou mesmo para os jovens que participam de processos de iniciação científica apresentarem os seus projetos, apresentarem os resultados das suas pesquisas em eventos científicos, em grupos de pesquisa, para que os pesquisadores mais experientes eles consigam auxiliar esses jovens pesquisadores a tornar esse conhecimento mais fidedigno, né? Esse conhecimento mais rigoroso e de melhor qualidade. Nas últimas décadas, nós temos observado um aumento significativo do número de pesquisas em educação no Brasil. E esse aumento ele veio acompanhado de muitas mudanças nas temáticas e nos problemas, nos referenciais teóricos, nas abordagens metodológicas e nos contextos em que eles são produzidos. Então, nas décadas de 60 e 70, se a gente for analisar as pesquisas em educação, essas pesquisas elas se centravam na análise das variáveis de contexto e no impacto dessa variável sobre o produto, que aqui a gente pode chamar esse produto como a aprendizagem. Então, eram muito comuns estudos que avaliavam as características individuais, as características sociais, culturais, econômicas de um determinado grupo e como essas características impactavam na aprendizagem. Nos anos 80, paulatinamente, essas pesquisas elas vão sendo substituídas pelas pesquisas que investigam, sobretudo, o processo. Então, se antes eu buscava identificar qual variável vai influenciar neste produto que é a aprendizagem, a partir da década de 80, a gente passa a pensar no processo, em como esse processo de aprendizagem ele vai se constituindo para chegar a esse produto. Então, estudos sobre aprendizagem, desempenho dos estudantes, eles passaram a evoluir dos fatores que antes os pesquisadores se interessavam pelos fatores extraescolares e agora eles passam a se voltar para os fatores intraescolares. As metodologias que o professor utiliza, o livro didático. Então, houve essa mudança no foco, na abordagem desses estudos, dessas pesquisas em educação. Então, de certa forma, as pesquisas das décadas de 60 e 70, elas estavam voltadas para o exame de questões mais genéricas. E a partir da década de 80 até os dias atuais, esse foco ele se voltou para a análise de problemáticas localizadas em seus contextos mais específicos, né? Então, a gente tinha um foco na década de 60 e 70 em condições, em questões extraescolares e como essas questões extraescolares afetavam o produto final, que é a aprendizagem dos estudantes. E aí a gente passa a analisar esse processo de aprendizagem e como esse processo de aprendizagem ele se dá em contextos mais específicos, né? E com isso surge uma diversidade muito grande de métodos e inclusive se populariza bastante o método dos estudos de casos, os estudos de caso. Então, nas décadas de 60 e 70, a gente ainda tinha um resquício de uma pesquisa com situações controladas de experimentação e que hoje evoluíram para uma pesquisa voltada às situações reais, né? Ao contexto concreto da sala de aula. Então, ao mudar o foco de situações mais gerais para situações mais específicas, ao tirar o foco do produto e ir para o processo, um dos grandes ganhos da pesquisa em educação foi a compreensão de que para compreender os problemas da área de educação, para compreender a educação e os processos humanos, é preciso lançar mão de enfoques multi, inter, transdisciplinares e de tratamentos multidimensionais. Então, quando a gente está trabalhando com o ser humano e fazendo esse recorte na educação, é muito importante que a gente compreenda que eu preciso de muitas outras ciências, de várias outras ciências para compreender esse fenômeno. Quando eu estou trabalhando, pesquisando, por exemplo, a formação de professores, eu vou lançar mão de aspectos da história, da sociologia das profissões, da psicologia da educação e de muitas outras áreas de conhecimento para que eu consiga realmente fazer um recorte que me permita apreender
aquele objeto de pesquisa em toda a sua complexidade. Então, hoje, a gente se depara muito com um questionamento, principalmente nos programas de pós-graduação, sobre qual é o objetivo da pesquisa. Afinal, a nossa pesquisa ela vai fazer ciência ou ela vai fazer uma política de intervenção? É muito comum a gente ouvir nos processos de orientação que o aluno ele quer resolver um problema tal. Ele quer fazer uma pesquisa para resolver o problema X ou resolver o problema Y. Mas sem antes, talvez, ele compreender realmente o que é esse problema. Então, eu só posso intervir na realidade a partir da minha compreensão dessa realidade. Então, algumas pesquisas a gente tem observado que elas centram a sua atenção no processo de desenvolvimento da pesquisa, no tipo de conhecimento que está sendo gerado. Enquanto outras pesquisas, elas são mais voltadas à aplicabilidade ou à utilidade social deste conhecimento. Há espaço para todas as vertentes, há espaço para todos os tipos de pesquisa. Entretanto, a gente, enquanto pesquisador, se nós estamos buscando rigor e qualidade, nós temos que tomar alguns cuidados, que eu acredito que são cuidados que têm fragilizado o processo de produção do conhecimento na área de educação. E uma dessas questões é aquilo que a gente chama de pragmatismo imediatista, né? Então, o estudo ele é desenvolvido porque o autor ele quer pesquisar para resolver o problema X. Qual é o problema, professor, então, de eu fazer uma pesquisa para resolver, entre aspas, um determinado problema? O problema não está neste enfoque. A grande questão está quando essa pesquisa, ela não conversa, ela não se refere a outros conhecimentos que tratam deste mesmo enfoque, deste mesmo objeto de estudo. Então, ela acaba sendo uma pesquisa que ela se centra e ela se fecha nela mesma. Ela não contribui para o conhecimento produzido, porque ela não conversa com esse conhecimento. Então, essa é uma das dificuldades, uma das questões que a gente tem observado nas pesquisas que atualmente são produzidas no campo da educação. Uma outra questão é a necessidade da busca da pergunta adequada, da questão que não tem resposta evidente. É esse o ponto de origem de uma investigação científica. Então, muitas vezes eu ouvi de jovens pesquisadores que eles querem provar teoria Y ou teoria X. A pesquisa, ela não pode ter esse ponto de partida. A gente investiga uma questão que ainda não tem resposta. E eu sempre digo para os meus orientandos que se ele sabe a resposta da pergunta, ele não precisa dessa pesquisa. Então, é muito importante que o pesquisador ele tenha essa habilidade de fazer o distanciamento das suas crenças, das suas hipóteses pessoais, para que ele possa estar aberto para o que é a realidade, para o que a coleta de dados e a análise de dados vai trazer para ele enquanto processo de construção de conhecimento, né? Então, gente, há espaço para todo tipo de investigação. Entretanto, é fundamental que a gente não se descuide da sistematização, do controle dos dados, de uma fundamentação teórica sólida, de uma abordagem metodológica coerente para que a gente realmente possa chamar aquela pesquisa de uma boa pesquisa em educação. Então, os critérios anteriormente utilizados de validade, fidedignidade, objetividade e generalização, eles não são mais suficientes para definir o que é e o que não é uma boa pesquisa, muito menos para julgar a pesquisa em educação. Porque novas propostas, novos modelos, novos critérios de julgamento estão constantemente surgindo no nosso campo científico, na área de educação. Entretanto, não poder ou não necessitar seguir esses critérios estabelecidos principalmente na corrente do positivismo, não quer dizer que a gente não tenha critérios para serem utilizados para julgar uma boa pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu acredito que há sim formas, há sim maneiras
da gente avaliar se aquela pesquisa ela é uma boa pesquisa, da gente avaliar se aquele conhecimento ele está coerente, se aquele conhecimento ele é pertinente àquilo que o autor se propôs a fazer e se propôs a dizer. Então, se antes a gente falava em validade, hoje a gente fala em plausibilidade. Então, quando você lê uma pesquisa, a gente tem que se perguntar, mas será que esse sujeito, esse pesquisador, ele conseguiu derivar os resultados desta pesquisa a partir dos instrumentos que ele utilizou para a coleta de dados? Esses instrumentos foram suficientes? Esse resultado ele é plausível a partir do que a gente já sabe de conhecimento adquirido nesta área, neste campo? E no lugar da generalização, a gente fala então de transferência, de generalização naturalística. Então, um estudo que eu realizo em uma determinada escola, um bom estudo, um estudo robusto, com uma coleta de dados sólida, ele produz um conhecimento que, a partir da leitura, o leitor consegue transferir essas conclusões, esse conhecimento para a sua realidade, para o seu contexto, que é o que o Stake chama de generalização naturalística. Então, eu acredito que é possível sim, a gente tem outros critérios, a gente tem a triangulação dos dados, a gente tem outras perspectivas, a gente tem o recurso da validação dos pares para que a gente consiga julgar e melhor e norteando o processo de construção do conhecimento da pesquisa em educação. Eu quero deixar bem claro, antes de prosseguir com essa fala, que quando a gente fala na busca de rigor e qualidade, a gente fala no sentido de que é preciso dar mais vigor teórico e conceitual às pesquisas em educação. A gente precisa solidificar esse campo do conhecimento para que, inclusive, as nossas pesquisas tenham credibilidade diante da opinião pública, diante das políticas públicas. Então, esse caminho de buscar melhor qualificar os nossos estudos, ele é um caminho necessário e ela é uma discussão que precisa ser mais aprofundada, principalmente nos programas de pós-graduação. Nem tudo é pesquisa. A gente precisa, então, qualificar, validar as boas pesquisas em educação. Uma outra pergunta que a professora Marli André faz no texto que eu citei anteriormente, que é um texto de 2001, intitulado Pesquisa em Educação Buscando Rigor e Qualidade, seriam esses critérios adequados para todos os tipos de pesquisa em educação, dada a diversidade teórico-metodológica, conceitual dessa área? Ou se deveria definir alguns critérios mais gerais e outros que se diversificariam segundo o tipo de pesquisa? Eu tendo a responder positivamente a segunda questão. Eu acredito que há alguns pontos básicos, inclusive esses que eu citei anteriormente, da plausibilidade, credibilidade da transferência, que eles precisam ser observados independente do seu tipo de estudo. Seja um estudo de caso, seja uma pesquisa participante, seja uma pesquisa ação, seja uma pesquisa narrativa, a gente precisa seguir, ao menos minimamente, a esses critérios, né? Então, de qualquer modo, eu creio que a construção desses critérios, tanto esses critérios mais gerais quanto os mais específicos, ele é uma tarefa coletiva de longo prazo. E é uma tarefa que precisa começar a ser desenvolvida, principalmente dentro dos programas de pós-graduação. E enquanto esses critérios eles não são institucionalizados, ao usar uma determinada abordagem ou técnica, eu sempre sugiro que o pesquisador ele adote um autor de referência, e aí ele segura na mão desse autor e segue durante todo o seu processo de pesquisa. Então, se você vai optar por fazer um estudo dentro da pesquisa narrativa, escolha um grupo, escolha um autor de referência com uma reconhecida produção científica na área e norteie a produção do seu conhecimento a partir destes autores. Já caminhando para o encerramento desta fala, eu trago uma outra pergunta que é: por que falar em evidências? E aí eu vou voltar um pouquinho da minha experiência para falar
sobre o porquê a questão da evidência ela desperta a minha atenção. Eu participei recentemente de uma pesquisa intitulada Formação Continuada, uma revisão da literatura baseada em evidências, que foi uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas. Nessa pesquisa, uma das minhas tarefas foi buscar, dentro de uma revisão de literatura, de pesquisas correlatas, de artigos publicados no Brasil, pesquisas produzidas em âmbito nacional que trouxessem evidências dos seus resultados. Há uma ampla discussão sobre qual o conceito de evidências, né? Uma discussão que a gente pode ter em um outro momento. Mas o resultado desse meu levantamento, dessa minha pesquisa, que vocês podem consultar, ela está disponível no site da Fundação Carlos Chagas, a pesquisa da qual eu participei, foi que no Brasil a gente não tem literatura, pesquisas baseadas em evidências. Por quê? Infelizmente, no nosso país não há uma tradição de financiamento a longo prazo de pesquisas na área de educação. Então, as pesquisas, em geral, elas são desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação, dos 2 anos do mestrado ou dos 4 anos do doutorado. Então, eu, por exemplo, Nayana, eu pesquisei o programa de tutoria educacional da CEMED Manaus. E eu pesquisei esse programa ao longo de 4 anos. Os meus resultados foram coletados quando da participação dos professores neste programa de formação continuada. Porém, e é urgente, é muito necessário, quando a gente fala, por exemplo, de formação continuada, que esses professores eles sejam acompanhados ao longo do tempo, para que a gente saiba se aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, aquelas competências adquiridas no programa de formação, eles se perpetuaram, se modificaram ao longo de sua prática. Esse tipo de pesquisa que perdura ao longo de um bom tempo, esse tipo de pesquisa que ele não se baseia, por exemplo, apenas na avaliação feita em uma entrevista ou em uma observação, mas que ele reúne outros dados como além da observação, da entrevista, observação da atividade de sala de aula, das avaliações dos alunos, esse tipo de pesquisa é o que chama de pesquisa baseada em evidências. E essa é uma lacuna que nós temos enquanto pesquisadores da área da educação no Brasil. Então, é preciso enveredar tempo, esforços e inclusive buscar financiamento para que a gente possa investir em pesquisas que durem um tempo maior, que sejam continuadas, ou seja, que elas sejam desenvolvidas por um grupo de pesquisadores e que esses pesquisadores se dediquem a esse tema por um período de tempo considerável, para que a gente consiga realmente ter pesquisas com resultados mais sólidos e nos quais a gente possa ter mais segurança, inclusive para validar as nossas propostas de políticas públicas e de intervenções. Então, eu vejo como uma grande necessidade hoje da pesquisa em educação no Brasil investir em pesquisas mais robustas, com uma coleta de dados mais denso, mais prolongada ao longo do tempo, com um referencial teórico sólido e que forneça evidências mais robustas da eficácia ou não de uma determinada metodologia, de uma determinada técnica. Novamente agradeço aos coordenadores da Semana de Ciência e Tecnologia pelo convite e pela oportunidade de apresentar aqui os primeiros trabalhos, as primeiras palestras deste grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa jovem e voltado para o conhecimento da nossa realidade, da realidade amazônica. Muito obrigada.